Meu povo, como Carol aí falou, hoje é o nosso Tadel da Visão. E Tadel da Visão é quando a gente vem aprofundar ainda mais aquilo que nós somos como igreja, né? O que nós somos como igreja? Qual é a nossa direção? Para onde nós estamos indo como igreja? A igreja vai para algum lugar? Ou a igreja fica apenas cultuando ao Senhor, ou seja, tendo suas atividades? Então, nessas quartas, né, toda a primeira quarta do mês, a gente sempre vai aprofundar um pedacinho a respeito da nossa missão, da nossa visão, da nossa tríade. No último Tadel da Visão, a gente deu uma visão geral, né, do que nós temos como nossa tríade, como nós temos para que possa parecer ainda mais com a PIB, eu escolhi o texto do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 20. Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 20. E diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Pai, o Senhor que inspirou essa palavra, meu Deus, nos revele como ser uma igreja amorosa, como ser uma igreja que pulsa nesse mesmo coração amoroso que o Senhor tem. Que o Senhor nos ensine isso e que possamos aperfeiçoar isso todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós falamos, nós queremos ser uma família de discípulos amorosos. Discípulos de quem? Discípulos de Cristo. A nossa missão não é ser discípulo de um homem, do pastor. Quando nós chamamos as pessoas dos nossos discípulos, nós estamos apenas copiando, ou seja, seguindo a tradição daquilo que a Bíblia nos ensina, né, de fazer discípulos. Mas, ao ser discipulado por alguém,
A nossa maior inspiração não está na pessoa que está na nossa frente. Claro que a gente se inspira também, mas a nossa maior inspiração está em Jesus Cristo. Por quê? Porque se você disser assim, não, eu quero um discípulo perfeito, um discipulador perfeito, você não vai encontrar nessa igreja. Todos nós aqui somos cheios de defeitos, temos uma série de coisas que precisamos melhorar e aperfeiçoar, mas nós temos buscado fazer isso. Só existe um discipulador que foi perfeito e esse foi Jesus. E mesmo sendo um discipulador perfeito, ele não conseguiu, mas com todo o cuidado que ele teve, Judas ainda escolheu traí-lo. Mesmo sendo um discipulador perfeito, Pedro ainda negou Jesus por 3 vezes. Os discípulos se esconderam. Tomé duvidou daquilo que Jesus Cristo tinha dito a respeito de que ele iria ressuscitar. Então, queridos, nós entendemos que como igreja nós somos discípulos de Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Agora, como é que essa família de discípulos de Cristo, ela demonstra esse amor uns para com os outros? E eu escolhi esse texto porque ele fala muito daquilo que é a nossa realidade e que aquilo que nós queremos que também se torne a nossa realidade. Primeira coisa, uma família amorosa, ou seja, uma igreja amorosa, ela em primeiro lugar, ela promove um ambiente familiar saudável. Ela promove um ambiente familiar saudável. E por que eu estou usando essa expressão saudável? Porque existem ambientes familiares que são doentes. Talvez você teve o privilégio de nascer em uma família estruturada, mas nem todos tiveram esse privilégio. Algumas pessoas nasceram em famílias às vezes muito complicadas. Mas a Bíblia nos ensina, especialmente através desse texto, o que é um ambiente saudável. Como nós podemos promover esse ambiente saudável como família na nossa casa. E hoje, especialmente, como podemos promover esse ambiente familiar saudável como igreja. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que aqui está a representação de uma família. Claro que você vai dizer assim, pastor, aqui está faltando a mãe, aqui está falando um pai e 2 filhos, né? Mas vamos pensar aqui que a mãe existe. Isso aqui é uma parábola, né? Uma parábola, ela quer transmitir uma verdade. E a verdade que ela quer transmitir aqui é que o Senhor ama a todos, inclusive aqueles que estavam perdidos, e Ele acolhe essas pessoas, Ele perdoa essas pessoas e assim por diante. Então, uma família saudável é uma igreja que conquista novos filhos espirituais. O texto vai dizer que esse pai, ele tinha 2 filhos. Se ele tinha 2 filhos, a família cresceu a partir desse pai. Então vamos pensar que se nós queremos ter uma família amorosa, né? Nós queremos ter um ambiente familiar saudável, nós temos que fazer com que essa família cresça. Essa igreja, ela não é um museu de cristãos, ou seja, as pessoas que estão aqui não tem espaço para mais ninguém, nós estamos muito bem e nós não queremos que mais ninguém entre, porque nós temos uma panelinha fechada. Não, a nossa igreja ela é aberta, ela recebe qualquer pessoa e ela vai em busca de qualquer pessoa, porque nós queremos que essa família cresça. Então, um ambiente saudável, uma família saudável, plenamente saudável, ela se multiplica. Quando a gente vê, por exemplo, quando um homem ou quando a mulher ela não pode ter filho, ela está com alguma dificuldade, tem algum problema ali para que isso possa ser gerado. Mas quando não tem, faz igual a mim, né? Um beijo, 3 filhos. Glória a Deus. Não quer dizer que a gente não está beijando, não. Para de beijar, né, pastor? Não teve mais filho, né? Não, é só para ilustrar aqui. Então, queridos, essa igreja saudável, ela vai crescer. Ela vai multiplicar. Nós queremos mais filhos espirituais. O texto inicia dizendo assim, Jesus contou, um homem tinha 2 filhos. E a gente tem como princípio aqui, que cada discipulador tenha pelo menos 2 discípulos. Pode até ter mais, se tiver tempo, mas tenha pelo menos 2 pessoas para você cuidar.
Tenha 2 pessoas para você influenciar, tenha 2 pessoas, pelo menos 2 pessoas, para que você possa investir tempo, compartilhar a palavra, orar com essa pessoa, ajudar essa pessoa a ser cada vez mais parecida com Cristo. Uma outra característica que é um ambiente familiar saudável é que um dos nossos lemas é ganhar vidas e cuidar bem de cada uma delas. Quando a gente vê aquele vídeo de início, Michel Leide que fala, né? O que significa para nós cuidar bem das pessoas? Significa que cada pessoa ela é preciosa aos olhos do Senhor. Que cada pessoa ela tem uma importância singular para Deus. Que Deus, apesar de amar a humanidade, Ele conhece cada um de nós, no nosso DNA. Ele sabe exatamente as diferenças que nós temos uns dos outros. Ele nos ama individualmente. É por isso que algumas coisas, algumas bênçãos que eu recebo, talvez sejam diferentes da que você recebe. Por quê? Porque Deus ele vai abençoando de acordo com o seu plano, com o seu propósito nas nossas vidas. Então, como igreja, uma igreja amorosa, é uma igreja que promove o ambiente familiar e ela quer se multiplicar, ela quer crescer, mas ela não somente quer crescer, ela quer ganhar, ela quer cuidar das pessoas. Como igreja, nós temos aqui vários ambientes onde as pessoas elas são cuidadas. Queridos, eu lembro quando eu fui participar do parto do meu primeiro filho, Vitor. Se você é pai, se você é pai e participou do parto do seu filho, talvez você saiba o que eu passei. Se você ainda não participou, se prepare. Mas, queridos, eu lembro quando o Vitor nasceu, as pernas bem tortinhas. E eu disse assim, meu Deus, o menino é deficiente. E aí eu vendo aquilo ali, nunca tinha visto um bebê assim. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai logo pensando assim, né? A estrutura tal, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou dar esse aviso aqui a mim lá, né? Sorrindo. E eu pensando assim, meu Deus, como é que eu vou dizer isso para mim? Eu lembro que a médica, ela pegou o bebê, Vitor, né? E levou para um local, e ela começou a fazer a limpeza nela, limpava o nariz, limpava a orelhinha, limpava tudo, a boquinha e tal. E eu pensei assim, meu Deus, ela não está vendo as perninhas do menino desse jeito aqui. E ela não está querendo me dizer nada, porque eu acho que ela não sabe nem como me falar isso. E eu pensando assim, meu Deus, essas perninhas aqui. E aí ela disse, olha pai, eu vou ter que colocar ela aqui na incubadora tal, para aquecer um pouquinho. E eu pensando, ela não vai me dizer, ela está segurando para me dizer. E aí, queridos, depois eu percebi que isso era normal. E depois as perninhas iam para o lugar, né? Ia dar tudo certo. Algumas pessoas realmente nascem com deficiência, mas não foi o caso de Vitor. Mas eu lembro que todo o procedimento, né, que tinha lá no hospital para que aquela criança ela pudesse estar em um ambiente protegido, onde ela pudesse estar em um ambiente saudável, tudo bem esterilizado, né, tudo bem preparado, até que aquela criança pudesse sair daquela sala e pudesse ir até o quarto onde a mãe ficaria. Nós temos visto aqui na nossa igreja que também nós temos estruturas para podermos cuidar bem dessas pessoas, para podermos promover esse ambiente saudável familiar. Nós temos as nossas células, que a nossa célula também é uma pequena família. Nós temos nossos cultos, onde a gente transmite a palavra, onde a gente demonstra amor uns para com os outros. Nós temos o discipulado, nós estamos retomando a nossa escola ministerial. E hoje nós vamos ter mais um encontro, né, com aquelas pessoas que estão se capacitando para serem líderes de célula, que estão auxiliando células, e aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre as nossas células. Então hoje nós vamos ter uma nova aula sobre isso. Então nós temos outros ambientes, nós temos conferências que nós fazemos como igreja. E tudo isso para quê? Para que nós possamos ser cada vez mais saudáveis. E a nossa saúde, ela vem de quê? Da palavra de Deus. Então quanto mais a gente estuda a palavra, quanto mais a gente compreende as verdades de Deus, mais saudável nós vamos nos tornando. Então, uma família, uma igreja amorosa, é uma igreja que promove um ambiente familiar saudável. Como pastor, além de ganhar as vidas, cuidando bem dessas vidas. Então a pessoa, quando ela ganha para Jesus aqui, num culto, seja numa célula, a gente pega a ficha dessa pessoa, a gente preenche o nome dessa pessoa, a gente entra em contato com essa pessoa, a gente encaminha essa pessoa para uma célula, a gente estimula essa pessoa a conhecer mais sobre Jesus. A gente tem pelo menos 2 estudos que ela é encorajada a participar, que é quem é Jesus, que são 4 encontros, e o outro é o que Jesus deseja que você faça, que são 8 encontros. Então são 12 encontros que a pessoa pode ter, claro, se ela quiser,
crescer e conhecer mais a palavra. Então, como igreja, nós cuidamos das pessoas, nós promovemos um ambiente para que essas pessoas possam ser cuidadas. Aí você fala assim, certo, pastor, mas todo mundo faz isso? Não, todo mundo tem a oportunidade de fazer isso, mas nem todos querem. Nem todos querem. Há pessoas que não querem participar da célula, há pessoas que não querem ser discipuladas, há pessoas que não querem, por exemplo, discipular outras pessoas, há pessoas que não querem participar de conferências. Então, é uma decisão de cada um. Só que nós, como igreja, nós precisamos promover esse ambiente onde as pessoas vão ser bem cuidadas, vão se tornar pessoas saudáveis. Uma outra coisa que eu vejo nessa família aqui é que o pai procura nivelar todos no mesmo nível de cuidado. Então, o texto diz que um filho diz ao pai, pai, eu quero a parte da minha herança. Versículo 2 diz, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. E a Bíblia diz que assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Até aquele que não pediu foi também abençoado pelo pai. Então, o que a gente entende? Que um ambiente familiar não existe pessoas mais importantes do que outras pessoas. É claro, como em todos os lugares, há pessoas que se acham mais importantes do que outras. E está errado. Mas também há pessoas que se sentem inferior a outras pessoas. E também está errado. Agora, o que a igreja não pode é promover isso. É dizer assim, olha, fulano pode fazer isso, mas você não pode. Fulano tem esse privilégio, mas você não tem. Se você está no mesmo nível, se você está buscando crescer do mesmo jeito, você vai ter o mesmo tratamento. Um dos princípios que nós temos como igreja batista é que quando você se batiza e se torna membro da igreja, você tem o direito como qualquer outra pessoa aqui. A não ser quando você é menor de idade ou menor de 21 anos que não pode assumir algumas funções. Mas fora isso, você tem o mesmo privilégio que outras pessoas. Então isso é promover um ambiente saudável. Isso que nós estamos fazendo como igreja. Uma outra coisa que esse pai me ensina é que ele procura ajustar as divergências internas entre os irmãos. Se você for lá no verso 31, diz o seguinte. Verso 31 diz, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Em que contexto ele está dizendo isso? O filho mais novo chega, depois de gastar tudo, não tem mais um centavo, está com a roupa imunda, e o pai recebe, prepara uma festa para ele, como se fosse uma festa de acolhimento e de reintrodução dele na família, apesar dele não ter nada para oferecer. O filho mais velho fica chateado e diz assim, olha, eu sempre fiz tudo o que o senhor quis e eu nunca recebi nenhum cabrito para comer com os meus amigos. E esse que foi lá, desperdiçou tudo com bebidas e com prostitutas, o senhor faz uma festa para ele. Aí o pai fala assim, meu filho, ó, esse seu irmão estava perdido, estava morto, e ele reviveu. Ele estava perdido, ele foi achado. A gente precisa celebrar. O que a gente percebe aqui? Que uma igreja que promove uma saúde não é uma igreja que fica promovendo divisões. Pastor, mas eu conheço gente aqui na igreja que promove isso. Está errado. Está errado. Nós precisamos promover a união. Então, tem coisas que como igreja, nós temos alguns princípios já consolidados, tem outros que nós estamos buscando fazer isso. Então, a orientação que eu dou para você, se você congrega nessa igreja, se faz parte dessa igreja, a sua missão seja um pacificador, seja um conciliador. Um ambiente familiar precisa disso. Ninguém aguenta viver em um ambiente familiar onde as pessoas estão agindo com falsidade, estão tratando as outras pessoas com falsidade, estão falando palavras que são inapropriadas para um cristão falar, ou estão de alguma maneira promovendo uma desarticulação entre aquilo que é promovido na igreja. Então, escute o que eu estou falando. Mudou o som aí? Baixou? Continua? Vai lá. Nessa hora você intercede pelo mesário ali, para que Deus possa usar ele ali poderosamente, né? Então, queridos, escute o que eu estou falando. Como
igreja, nós precisamos promover um ambiente familiar, e um ambiente familiar a gente tem que tratar e ajustar as divergências internas entre os irmãos. Por que divergências? Porque tem situações que a gente pode pensar diferente. Tem coisas que a gente pode pensar diferente. Olha, não, acho que é assim. Não, acho que é assim. Os pensamentos, eles podem acontecer. O que não pode acontecer é a agressão. E quando fala agressão, não é na questão física, não. Isso, graças a Deus, não acontece. Mas, por exemplo, a agressão na troca de palavras, no compartilhar das ideias. Então, esse pai, ele percebe essa desarmonia entre o filho mais velho e o mais novo e diz assim, vamos ajustar isso. O princípio aqui é celebrar o que estava perdido. É celebrar o que estava morto e reviveu. Então, uma igreja amorosa, ela vai promover isso. Uma outra coisa, ela mantém um padrão de convivência entre todos. Então tem um padrão. O filho mais novo pediu dinheiro, pediu parte da herança, vou dar ao filho mais velho também. Não pediu, mas eu vou manter o mesmo padrão. Então escute, o que a gente tem aqui na nossa igreja, tudo que a gente tem é para todos. Ah, só discipula. Não, o discipulado é para qualquer pessoa. A célula é para qualquer pessoa. Os cultos, para que qualquer pessoa possa participar, as nossas conferências, da mesma maneira. Então a gente procura nivelar tudo para que todos possam participar. Ah, pastor, eu queria, por exemplo, eu queria participar, por exemplo, do Ministério do Louvor. Ah, eu canto bem, mas não é só cantar bem. Tem alguns critérios com relação a isso também. Da mesma maneira, o pastor nunca me deu uma oportunidade para pregar, porque nesse caso tem alguns critérios. Se você buscar atender os critérios, você vai chegar um dia a ministrar a palavra. Se você não buscar isso aqui, querido, infelizmente, não é fazer 2 pesos dos medidas. Eu faria isso se eu exigisse isso de uma pessoa e não exigisse isso de outra pessoa. Então, tudo que a gente faz aqui, a oração foi forte, pesão. Estou sentindo que voltou aí. Então, tudo que a gente faz aqui é pensando no coletivo. Olha, domingo, Carlos pregou até com o meu microfone aqui. Mensagem poderosa. Então, queridos, uma igreja amorosa, ela promove esse ambiente saudável. Mas uma igreja amorosa, em segundo lugar, ela se esforça para não perder ninguém. Ela se esforça para não perder ninguém. Nós podemos ver aqui, nos primeiros versículos, que o pai fez o possível para manter o equilíbrio e a presença do filho em casa. O que o filho fala? Pai, me dê a parte da herança. O pai entende o seguinte: um dia esse dinheiro vai ser desse menino mesmo, eu vou só antecipar, toma aqui. E ele pega e dá ao outro filho. O que eu entendo com isso? Qual a lição que eu tiro para a minha vida? Eu entendo que o pai, ele poderia ter dito assim, não vou dar, porque herança é quando a gente morre. Mas o pai entendeu que para promover o ambiente ali, ele podia permitir, porque esse dinheiro de alguma maneira ia ser do filho. Então ele entrega. Então ele promove esse ambiente. A nossa igreja, ela se esforça para não perder ninguém. Ela se esforça. Ela vai atrás das pessoas, ela convida, ela entra em contato. E nós não queremos perder ninguém. Num dos primeiros cultos que eu participei aqui na igreja, no domingo eu falei assim, Cris, nós vamos fechar a porta dos fundos. E fechar as portas dos fundos significa, nós não queremos só ganhar as pessoas, nós queremos que as pessoas permaneçam na nossa igreja. Nós não queremos ser uma igreja rodoviária, onde as pessoas chegam e vão embora. Não, queremos que as pessoas permaneçam. Só que tem um detalhe na vida desse pai. Ele se esforça para não perder, para que nenhum filho se afaste. Mas esse pai não faz de tudo para que o filho permaneça. É o que, pastor? Que heresia é essa? É. Porque eu fico imaginando, vamos imaginar essa parábola. O filho mais novo pegou o dinheiro para fazer o quê? Para viver de qualquer maneira, de maneira irresponsável, diz a Bíblia.
O filho mais velho diz assim: esse teu filho, ele saiu de casa e ele foi gastar o dinheiro com bebidas e com prostitutas. Se o pai fizesse de tudo, ele ia dizer assim: meu filho, não vai embora, traga a cachaça aqui para casa. Não vai embora, meu filho, traga as prostitutas aqui para casa, vou preparar até um quarto para você ficar. Não, ele não faz isso. Então ele se esforça, mas ele não faz de tudo. E quando ele não faz de tudo, ele não ultrapassa aquilo que é um princípio da palavra, um princípio bíblico. Como igreja, nós nos esforçamos, mas a gente não faz de tudo para que a pessoa fique aqui, não. Ah, a pessoa gosta de beber, vamos fazer aqui um encontrão aqui da cachaça. Não vamos fazer isso. Por quê? Porque isso não é bíblico. Então escute uma coisa, meus irmãos, há pessoas que infelizmente não vão permanecer. Por quê? Porque elas não querem ter uma vida santa. Elas decidiram não continuar caminhando com Cristo. E a gente não vai dizer assim para ela: não, fique aqui, continue servindo, continue fazendo as coisas, mas continue tendo sua vida de qualquer jeito. Não, está errado. A igreja amorosa, ela se esforça para não perder ninguém, mas ela não vai fazer de tudo para que as pessoas fiquem aqui, não. Talvez algumas pessoas digam assim: isso é falta de amor. Bem, pode até pensar que é, mas não é. É zelo, é cuidado. A nossa igreja se esforça para não perder ninguém, mas isso não significa que iremos fazer qualquer coisa para que aqueles que não querem ficar, fiquem. Quando o filho mais novo decidiu sair de casa, o pai simplesmente respeitou a decisão dele. Simplesmente respeitou. Vamos embora. Ok. Mas quando o filho decidiu voltar para casa, certamente ele sabia das regras e das responsabilidades que ele teria como membro da família. Ele sai de casa, mas ele volta para casa. E ao voltar para casa, na casa de um judeu, por exemplo, ele não ia vir desrespeitando o pai, ele vinha honrando o pai. Ele vinha com tanto vontade de honrar o pai que ele fala para o pai: pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Mas o pai que é pai diz: não, você nunca será visto como um dos trabalhadores, você é filho. Então, existem responsabilidades que são dadas a um trabalhador, existem responsabilidades que são dadas a um filho. Então, por que o pai não recebe o filho como um trabalhador? Porque o filho deveria cumprir as suas responsabilidades como filho e não como trabalhador, apesar da responsabilidade que ele tinha também em trabalhar e manter a família. Então, como igreja, queridos, que nós somos, precisamos compreender que nós amamos todos, nós queremos que todos se salvem, nós queremos cuidar de todos, nós não queremos que ninguém se perca, mas nós queremos dizer para você o seguinte: que você será respeitado na sua decisão de ficar, congregar, de fazer parte dessa família ou não. Ou não. O texto nos ensina que, como igreja, devemos corrigir o filho que está promovendo um desajuste na família. Lembra do filho mais velho? Está promovendo um desajuste ali, não está permitindo um ambiente familiar saudável. Essa igreja, ela não vai te arrastar para fazer aquilo que a Bíblia manda você fazer, mas cada pessoa aqui é orientada a dizer o que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito de algumas coisas. Pastor, agora eu quero ter 2 esposas. Você pode ter 15 se você quiser, mas não como membro dessa igreja. Você pode ter a vida que você quiser lá fora, mas não como membro dessa igreja. E quando eu falo membro dessa igreja, estou dizendo, gente, antigamente, quem é das antigas sabe como era. A pessoa quando pecava, tinha uma assembleia aqui. Aí diz assim: irmãos,
O irmão fulano de tal e a irmã fulano de tal fornicaram. Inclusive eles estão aqui. Eles vão vir aqui à frente e vão vir pedir perdão à igreja. Aí a pessoa vinha. Perdão. Aí disse, mas nós vamos... Os irmãos vão ficar 3 meses sentados no banco. Não vão fazer nada, mas vão estar congregando aqui com a gente. Amém? Amém. E era assim. Quantos querem que isso volte? Era a maneira de ser igreja. A gente fizer um negócio desse, já vai receber um processo logo de cara. O que a gente faz? As pessoas que elas não estão ajustadas, e quando eu falo ajustadas, elas não têm um padrão, elas não cuidam do seu testemunho, essa pessoa ela perde o privilégio de servir. Ela vai continuar congregando, ela pode continuar sendo discipulada, ela pode continuar participando da célula, mas ela não vai poder estar servindo. Por quê? Porque ela está doente. E a gente precisa tratar dessa pessoa para que ela possa servir. Então, como igreja, nós cuidamos, tratamos e corrigimos as pessoas. Ah, pastor, mas eu sei de tal coisa assim, assim, assim. Então, querido, vá lá e corrige em nome de Jesus. Não é possível que o pastor não saiba disso. Às vezes você tem as anteninhas mais ligadas do que a do pastor. E eu não consigo saber de todas as coisas. E também não fico correndo atrás de ninguém. Eu lembro de um pastor que tinha lá em Candeias. Os irmãos diziam que esse pastor, quando dava 10 horas da noite, ele pegava o carro e começava a andar na cidade. Quando ele encontrava uma ovelha dele assim, para casa. Para casa. Entra aqui, vou levar agora. Aí estava dentro do carro, levava para casa. Saía fiscalizando as ovelhas, né? Com o preço da gasolina hoje, eu acho difícil alguém fazer isso, né? Ele pode fazer com um drone, mas talvez com um drone fique mais fácil. Mas, queridos, a gente não vai ficar fiscalizando a sua vida. Uma igreja amorosa não é aquele que fica ali em cima fiscalizando a sua vida. Você sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. E se você precisar de ajuda para ser tratado, nós vamos te ajudar. Mas nós não vamos ser conivente com o pecado ou com a vida pecaminosa que você escolher. Não vamos. Mas vamos estar abertos para te tratar. Terceiro lugar, queridos. Uma igreja amorosa, ela está preparada para acolher os que decidem voltar. E nesse aspecto, eu quero falar uma coisa assim. Existe uma diferença entre as pessoas que estão desviadas. O que é um desviado? É alguém que andava no caminho de Cristo e decidiu agora abandonar esse caminho. Existe uma diferença entre as pessoas que são desviadas e as pessoas que foram desligadas ou que pediram para se afastar dessa igreja. Existe uma diferença. Essas pessoas que se desviaram, é nossa responsabilidade ir atrás delas para que elas possam voltar ao convívio, para que elas possam voltar para Cristo. Porque não é uma estrutura, mas é Cristo. Essa pessoa está desviada de Cristo. Então a gente vai atrás, a gente ora para essas pessoas, a gente continua amando essas pessoas para que elas voltem e congreguem conosco e continuem servindo a Cristo. Então essas são as desviadas. Mas existem aquelas pessoas que chegam e dizem assim: pastor, eu vou mudar de igreja, ou eu vou sair dessa igreja, ou eu entendi que meu tempo aqui passou. Eu respeito, eu falo assim: tudo bem, irmão, entendeu? Ok, Deus falou no seu coração, ok. Essas pessoas que saíram da igreja, eu virei a página. E eu quero dizer para você também isso. As pessoas que saíram daqui, a gente continua com amizade, continua amando essas pessoas, mas a gente vira a página. A gente vira a página. Porque se um dia essa pessoa quiser voltar, ela vai ser recebida aqui. Mas se ela decidiu sair, é minha obrigação e a sua obrigação respeitar isso.
Então, com uma pessoa que saiu, nesse aspecto, não precisa compartilhar sobre coisas da nossa igreja. Por quê? Porque ele escolheu isso. Ninguém aqui nessa igreja, ninguém que saiu assim, não saí porque o pastor disse que eu saísse. Não, ninguém, duvido. Antigamente eu ainda ficava assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Tal. Mas porque como eu estou tão consciente daquilo que nós já somos como igreja, se a pessoa não quer continuar, é porque ela entendeu que ela vai se adequar melhor em um outro lugar, em outra família espiritual. E todas as pessoas que eu converso, eu falo assim, meu irmão, que Deus te use, que você seja uma bênção nesse lugar, que você possa servir a Deus e que aquela igreja onde você vai congregar cresça em nome de Jesus. E esse é o desejo do meu coração. Agora eu virei a página. Por quê? Porque aquela pessoa não é mais minha ovelha. Ela pode ser minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo, mas não é mais minha ovelha. Se precisar de uma ajuda, claro, se eu puder, eu vou ajudar, mas não é mais minha ovelha. Então eu virei a página, que é diferente de uma pessoa que está desviada. Uma pessoa que está desviada, eu não vou virar a página nunca dessa pessoa, porque eu vou ficar sempre, o tempo todo, a oportunidade que eu tiver, convidando, ajudando essa pessoa a voltar para a família dela. Então deu para entender isso aí? Então, o terceiro ponto aqui, queridos, é que uma igreja amorosa, ela está preparada para acolher os que decidem voltar. Aí sim, ela está preparada para receber os que decidem voltar. Os que estavam desviados, ou seja, os que estavam em pecado, os que estavam em desobediência, agora querem voltar para Cristo, estão arrependidas e querem voltar para o seu caminho com Deus. A gente vai receber, a gente vai amar, a gente vai tratar, a gente vai celebrar, a gente vai cuidar dessa pessoa, a gente vai fazer aquilo que Cristo fez. E uma pessoa que saiu dessa igreja e foi lá fora e quer voltar, nós vamos também receber cada uma dessas pessoas. Uma das coisas mais lindas desse texto é que quando o filho mais novo está no fundo do poço, é da casa do pai que ele lembra e deseja voltar. Um dia uma pessoa saiu aqui da igreja e ela saiu magoada. Saiu detonando. E eu lembro, eu falei assim para essa pessoa: queria conversar com você. Sabe o que essa pessoa falou para mim por mensagem? Não tenho mais o que falar com o senhor. Valei-me. Então eu queria saber onde é que eu posso melhorar, onde é que a gente pode melhorar, tal. E eu não senti um pico de amor. Ouvindo isso, queridos, eu percebi assim, essa pessoa não tem, ela saiu, ela não tem mais o que me estimular a melhorar, porque ela decidiu não cooperar com o meu aperfeiçoamento. E ela saiu. Um tempo depois, eu, tranquilo. Claro, as primeiras pessoas é sempre muito doloroso, porque a gente fica se culpando. Eu ficava dizendo assim, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei? E eu ficava procurando assim, onde foi que eu errei. E querido, eu comecei de certa forma, a adoecer. Se a pessoa postava uma coisa na internet, eu dizia, isso é para mim. E às vezes era, eu sei que era. Então eu decidi não adoecer. Eu decidi o seguinte, eu sou só o pastor, eu não sou o dono. É a mesma coisa de você como pai e como mãe. Você é só o pai e a mãe. Mas no dia que seu filho tiver a maioridade, quiser seguir a vida dele, ele vai seguir. E aí depois essa pessoa me procurou e pediu perdão. Disse, olha, eu errei, eu pensei errado, tal, mas eu estou vendo que realmente a ideia é essa mesmo. E queridos, eu fiquei muito feliz com aquilo. Não por essa pessoa ter voltado e ter dito apenas isso, mas por saber o seguinte, que Deus tratou do meu coração. Olha, Mauro, não foi você. É que as pessoas, elas têm o direito de escolher. E uma igreja amorosa, ela permite que as pessoas escolham. A gente fala assim, não chute a pedra. Mas se você quer chutar, eu vou fazer o quê? Eu digo para você, não saia dessa igreja.
não saia dessa família de discípulos amorosos. Mas se você quiser sair, eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Não posso te impedir a fazer isso, porque isso faz parte de uma igreja que ama, e quem ama dá liberdade. Uma igreja amorosa não somente prepara aqueles que estão presentes, o que a gente procura preparar, mas também está preparada para receber aqueles que se ausentaram e que entenderam que devem retornar à sua casa. Quando alguém volta assim, a gente fala assim, agora voltou, apanhou no mundo e agora voltou. Não, porque eu acho que a pior dor ela já sofreu lá fora. Eu estou falando dos desviados. Já sofreu lá fora. Irmão, uma das decisões mais difíceis para alguém que se desvia é voltar. Eu estava conversando com uma das pessoas, por exemplo, Venâncio. Venâncio, teve um tempo que ele se afastou, ele se desviou. Eu falei isso porque eu já vi ele falando para outras pessoas também. Ele disse que ele tinha medo de retornar, e como é que ele ia ser recebido? Então ele tinha consciência, nossa, eu quero voltar, mas será que o pessoal vai me receber? Será que... E ele ficou naturalmente surpreendido com aquilo, porque talvez acho que ele, na cabeça dele é assim, vai ter que ir lá na frente, dizer, me perdoe e tal. Então, queridos, a nossa igreja ela tem melhorado muito nisso. Eu quero dizer a você, meu irmão, que a gente quer que todos os desviados dessa igreja voltem em nome de Jesus. E se preciso for, a gente vai atrás desse povo todo para voltar em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não somos uma família perfeita, mas nós temos um Pai perfeito. E esse Pai que é perfeito, Ele nos ajuda a ir aperfeiçoando essa relação. Todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo falha. Mas se você se ausentar, se você se afastar, eu quero dizer para você, se você está em casa nos assistindo, escute uma coisa. A gente quer te receber de volta aqui. A gente quer celebrar. Assim como esse pai fez. É interessante que, propositalmente, o pai decide celebrar a reintegração do filho que estava perdido. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Esse filho volta sem nada. Por que o pai recebe? Porque o pai entende que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Perdeu tudo. Vamos recomeçar de novo. A pessoa está servindo aqui nessa igreja, a gente investiu, tal. Estamos caminhando. Essa pessoa desvia, volta. Vamos começar de novo. Vamos trabalhar de novo. Vamos aperfeiçoar de novo. Porque uma igreja que ama, ela tem que estar sempre preparada para um recomeço de alguém. Às vezes algumas pessoas falam comigo assim, pastor, eu sei que eu estou lhe incomodando com esse problema aqui e tal. Eu falei, meu irmão, eu nasci para isso. Agora sim. Tem que virar esse disco aí, né? Pode continuar com o mesmo problema. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Todos em nossa igreja precisam saber que se por acaso você se desviar e quiser voltar, sempre terão as portas abertas para serem bem recebidos. E se você for mal recebido, essa pessoa que te recebeu mal está errada. Ela precisa melhorar a sua maneira de receber. E por último, querido, bem rápido, uma igreja amorosa, porque nós somos uma família de discípulos amorosos. Nós somos o quê? Uma família de discípulos amorosos. Prepara as próximas gerações através do exemplo. Queridos, eu posso falar aqui a noite toda, mas se as pessoas não conseguirem ver isso na minha vida, elas vão ter dificuldade de colocar isso em prática. Então a nossa melhor maneira de ensinar as pessoas a amar umas às outras, a cuidar umas das outras, é cuidando e amando. É cuidando e amando. Então a nossa igreja tem que se especializar na palavra nesse aspecto, em viver aquilo que fala. Claro, se você não estiver falando aquilo que a Bíblia nos ensina, você não tem que praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas se a Bíblia nos ensina a amar, é isso que a gente tem que fazer. E meu irmão, minha irmã, escute uma coisa. Esse amor vai ser sempre aperfeiçoado. Nunca vai existir um amor perfeito, porque perfeito só Cristo.
Algumas pessoas falam comigo assim: pastor, o senhor passou por mim, nem falou comigo. Escute uma coisa, eu sou desatento, meu irmão. Graças a Deus que eu tenho minha esposa que vê as coisas muito melhor que eu. Vocês acreditam? Meu pai, ele vem uma vez perdido assim na igreja, né? Ainda ganhar ele para Cristo. Você acredita que meu pai e minha mãe vieram aqui no culto de domingo? Estavam sentados na última cadeira e eu não vi eles. Eu estava saindo para socorrer uma pessoa aqui da igreja. Quando eu olhei, pai e mãe dentro de um carro, assim na porta. Eu até pensei, estão vindo para o culto de 7? Ô, amor, uma hora, pai, mãe e tal. Estou indo aqui rapidinho. Não vi. Então, queridos, se eu passar por você e não falar com você, me perdoe. Porque na minha deficiência, eu tenho o irmão Carlos aqui, que não deixa passar ninguém. Ele vai falar com todo mundo. Tem pessoas que não falam também, não? Nem viram, né? Eita, não viu? Pronto. E assim a gente vai se completando. Porque o amor é exatamente isso. Nós somos uma família que vamos nos completando uns aos outros. E a gente vai formando as próximas gerações. E eu quero, queridos, em nome de Jesus, que os meus filhos sejam membros mais amorosos do que nós somos. Porque se eles forem igual a nós, não melhorou. Tem que melhorar isso mais e mais. Então, irmãos, escute uma coisa. Você faz parte de uma igreja que decidiu ter como, na sua visão, ser uma igreja amorosa. Nós somos essa igreja amorosa. Nós somos essa igreja que queremos continuar ganhando pessoas e queremos cuidar bem dessas pessoas. Nós somos essa igreja que vamos preparar as próximas gerações pelo exemplo. A gente não vai somente ensinar, abra a Bíblia, abra aí e leia. Não, a gente vai ser também um exemplo para essas pessoas. E eu quero dizer para você, querido, se você congrega nessa igreja, se você é membro dessa igreja, nós estamos juntos nesse propósito. Esse propósito não é do pastor Mauro. Esse propósito não é do meu ministério. Esse propósito é do Senhor. Jesus Cristo é nosso maior exemplo de amor. E se Ele é esse maior exemplo de amor, é porque Ele quer que todos nós também sejamos, meus irmãos. Ele quer que nós também possamos ter esse comportamento e esse estilo de vida que atrai as pessoas pelo nosso testemunho. Eu quero que as pessoas, elas conheçam a primeira igreja, não por causa de uma estrutura física, não somente por causa de um louvor ungido, de um ministério de oração poderoso, não somente porque as pessoas acolhem bem elas ali desde o estacionamento com o ministério de atmosfera, mas eu quero que por onde ela passe, ela possa receber um batismo, né? Ou seja mergulhada em um ambiente de uma família amorosa. Porque a nossa igreja, o nosso templo fica na Avenida Miguel Nunes de Souza, 453, bairro São Cristóvão. É aqui onde fica o nosso templo. Mas a nossa igreja, ela está espalhada nessa cidade. Ela está na sua casa, ela está lá no seu trabalho, ela está lá na faculdade que você estuda, ela está lá aonde você está. Por quê? Porque aonde você estiver, ali está uma igreja amorosa, porque você faz parte dessa família abençoada. E se você, meu irmão, se você faz parte dessa família de discípulos amorosos, fica de pé agora e vamos celebrar o Senhor, porque você está no lugar certo em nome de Jesus. Aleluia!